Fala galera do sexto ano, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai começar o livro novo, vamos começar a matéria aí do segundo volume. Então a gente vai aí para o terceiro capítulo, né? Já o primeiro do livro 2, o nosso terceiro capítulo, que vai falar sobre a litosfera, estrutura e relevo da Terra. É um capítulo muito mais tranquilo em relação à cartografia, porque não tem cálculo, não tem matemática, não tem aqueles cálculos que a gente fez. Mas é uma matéria bem conteudista, como assim? Bem densa, tem muita coisa para a gente ver, muita coisa. Só que a gente vai, antes da prova, ver até a aula de hoje. E depois da prova que a gente for fazer, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos. Então a gente vai ter uma introdução sobre os estudos de litosfera, que é bem interessante, é bem maneiro, a aula de hoje já é bem legal. E depois da prova a gente vai dar continuidade aí à matéria, beleza? Antes da gente falar sobre a litosfera, falar sobre... Vou entender o que é isso, né? Então, na capa do livro tem aí, no início do capítulo, tem esse desenho aí, e já dá para a gente entender mais ou menos o que é a litosfera. Então, a nossa Terra, o nosso planeta, ele é um sistema, né? E a gente vai ter 4 subsistemas que vão compor esse planeta. Como assim subsistema? Então, são 4 subsistemas. Então, a gente vai falar da atmosfera, que é a parte do ar, parte que envolve o planeta, a parte de fora, beleza? Então a parte de fora do planeta, o que está no ar, beleza? A gente vai falar também sobre a hidrosfera. Então quando a gente for estudar sobre a hidrosfera, a gente vai estudar toda a parte líquida da Terra, oceanos, os lagos, os rios e as águas subterrâneas. Quando a gente fala de atmosfera, a gente vai estudar propriamente o clima, tá? A gente vai estudar também, lá mais para o final do ano, a biosfera, que é a parte viva da Terra. Então tá aqui, ó, os animais, os vegetais, a formação dos biomas, as formações vegetais. Isso aí, então, são sistemas que vão compor a nossa Terra. E agora, a gente vai estudar exatamente a litosfera. Como dá para ver no desenho aqui, é a parte sólida da Terra. É a parte que vai ficar onde a gente vive, basicamente. Não só onde a gente vive, mas é a parte sólida desse planeta. Então você imagina que você tem a parte de ar, a atmosfera, a parte de água, hidrosfera, a parte viva, biosfera, e a parte sólida, aí que é a litosfera. Esses 4 subsistemas, agora a gente pega para estudar a litosfera. Beleza? Essa nossa litosfera, então vamos ver o que é isso lá na página 4, pega lá no seu livro, vamos marcar aqui, ó, litosfera se refere à parte externa e sólida da Terra. Parte externa, por que a parte externa? Porque a nossa Terra, ela possui uma estrutura interna, beleza? O que é isso? O nosso planeta, ele não é uma esfera sólida e maciça. Como assim? Ele não é uma coisa toda dura, vamos dizer assim, por dentro. Na verdade, ele possui camadas por dentro da Terra, a gente vai falar disso. Então, como a gente, vocês já devem ter estudado isso em ciências, ela possui camada, uma estrutura interna. Que camada é essa? Então, a nossa Terra ela possui basicamente 3 camadas. Quais são essas camadas? Então, ó, a Terra apresenta essas 3 camadas, que é o núcleo, o manto e a crosta, beleza? Núcleo, manto e crosta. Quando a gente fala de crosta, a gente está falando da parte mais superficial aqui da Terra, onde nós estamos, beleza? E essa crosta é dividida em 2 partes, em crosta oceânica e crosta continental, mas é a parte de fora. A gente vai ter lá no final, a última partezinha lá, que é o núcleo, beleza? Que tem até algumas partes sólidas. E entre a crosta e o núcleo, a gente vai ter o que a gente vai chamar de manto, beleza? Então, crosta, a parte
de fora, núcleo a parte mais de dentro e o manto. Para ficar mais fácil de entender, eu gosto de explicar, sabe como? Imagina um abacate. Então imagina que você tem aí um abacate. O abacate é a melhor forma de a gente entender essa estrutura interna. Porque a nossa crosta da Terra seria basicamente aqui, ó. Seria basicamente a nossa casca. Beleza? A crosta seria a casca. Então a gente está na casca. O núcleo seria aqui o caroço, ó. Caroço do abacate. Beleza? Uma parte até sólida. Embora você tenha um núcleo que seja uma parte líquida, mas você tem uma parte sólida. Enquanto que o manto seria aqui, ó, a parte mais pastosa da terra, comparando aí com a polpa do abacate, que é uma parte mais pastosa. Quem gosta aí de abacate agora vai comer o abacate imaginando que está comendo o planeta, beleza? E é basicamente isso, nossa terra. Então a gente, aquela historinha, né, que a gente vê nos desenho animado, videogame, né? No Mario Bros lá, que ele entra aqui, ó, só para lembrar do Mario, ele entra num tubo, né? Entra aqui e sai aqui. Isso não existe, né? Tem como você atravessar a Terra de um lado para o outro atravessando um manto. Essa ideia de que você cruza a Terra por dentro dela, isso não existe, tá, galera? Por quê? Porque a Terra ela possui uma estrutura interna e quanto mais interno, mais quente. Então, aqui é onde nós vamos ter as maiores temperaturas. Como nós vivemos aqui, né, basicamente, na superfície, nós vivemos aqui na crosta, se a gente cismar aqui de cavar um buraco, né, quanto mais a gente cavar, vai ficando mais quente. Por isso que o ser humano ele nunca conseguiu chegar no núcleo da Terra, porque não existe nenhum aparelho, não existe nenhum nada que aguente o calor da Terra. Por ser tão quente, acaba derretendo. Então o ser humano ele já foi no máximo aí a uns 13 metros de profundidade. Imagina aí que você tem mais de 1.000, 6.000 até chegar no manto. Então é muito longe, o ser humano nunca conseguiu devido ao calor. Então essa ideia de conseguir atravessar a Terra, isso é mentira, tá, galera? O ser humano ele consegue cavar em poucos metros aí de profundidade, até o petróleo, né? Chega lá a 7.000 metros de profundidade em alguns lugares. O ser humano ele já foi a 13 no máximo, 13 quilômetros, mas ele nunca passou disso, porque senão fica tudo muito quente e ele não tem nada que consiga se sustentar. Beleza? Tranquilo até aí? Aí você pode me fazer uma pergunta aí agora. Mas Hermes, essas camadas, o que separa essas camadas uma da outra? Essa camada ela acaba assim, já logo começa a outra. Você tem o núcleo e logo tem o manto. Na verdade, nós temos algumas zonas de transição, tá? Que são chamadas aí de descontinuidade. Descontinuidade de Mohorovičić, mas eu não vou explicar isso para vocês, que já é muito aprofundado. Mas é importante a gente entender o seguinte, tá? Entre aqui, ó, entre o topo do manto, que a gente chama de manto superior, e a crosta, a gente vai chamar aqui de litosfera. Agora, se a gente pegar então essa parte da crosta e a parte do manto superior, entre uma parte e outra, existe uma coisinha aqui que vai separar essas duas partes. O que será que é essa parte pretinha que eu fiz aqui, que separa o manto da crosta? A parte superior da crosta, a parte superior do manto e a crosta. O que será que é isso? Você já deve ter falado aí, de repente já estudou, falando, é a placa tectônica. Pois é. Existem as placas tectônicas e elas separam exatamente o manto da crosta. Elas ficam ali no meio. Só que para você ter respondido aí placa tectônica, para eu ter chegado e falar assim para vocês que é a placa tectônica, algumas pessoas estudaram muito profundo isso para chegar a essa conclusão. Porque
há muito tempo atrás não se tinha essa ideia das placas tectônicas, não se sabiam que ela existia, tampouco imaginava que muitas coisas que acontecem aqui na Terra, como terremotos, vulcões, acontecem devido aí ao movimento dessas placas. Não sabia. E aí muitas pessoas inventavam várias histórias, falavam que na verdade o vulcão era um deus, que se chamava Vulcano, e quando ele ficava com raiva ele jogava suas erupções. Então tinha essas histórias, né? Porque ninguém sabia de fato o que era. Então alguns cientistas se prezaram a estudar sobre isso para poder descobrir. Um deles, que é um dos principais que foram tentar estudar isso aí, é o que a gente vai chamar de Alfred Wegener. E aí vamos pegar no livro e vamos pular lá para a página 12 para a gente já dar uma olhada aqui nas partes que vai falar um pouco do Alfred para a gente entender. Beleza? Pegando aqui nessa parte da página 12, vamos ver aqui. Alfred Wegener nasceu em 1980 na Alemanha, foi um meteorologista, pesquisador, estudioso dos elementos da natureza, além de um dos principais cientistas a suspeitar que os continentes se moviam em relação aos outros. Então, ele foi o primeiro cientista, lá no início do século XX, 1910, por aí, que teve a ideia de estudar os continentes, porque ele observou algumas coisas. Ele, na verdade, observou que os continentes eles poderiam se encaixar. Então, olhando aqui para a América, né, para a América do Sul, e olhando aqui para a África, dá para ver que esse recorte ele seria um encaixe, né, uma peça de encaixe certinho aqui, ó, a América encaixaria certinho ali na África. Isso seria possível porque a América deve, né, segundo ele, ter se descolado ali da África. Então ele foi o primeiro que pensou nessa hipótese. Outra questão que ele olhou foi umas evidências, né, principalmente de rocha e fósseis com características geológicas semelhantes para locais separados por oceano. Então, como assim? Ele encontrou alguns tipos de espécies que eram encontrados nessa parte da África, que eram encontrados também aqui nessa parte da América, e que só seria possível se esses continentes fossem um dia juntos, teriam sido unidos. Beleza? Então, para o Alfred, lá há milhões e milhões de anos atrás, todos os continentes estavam unidos em um único continente. Existia um só, que se chamava ali Pangeia. E essa teoria dele ficou conhecida aqui, ó, isso aqui vocês têm que marcar aí, como teoria da deriva continental, tá? Então, só vou apagar isso aqui, ó, para ficar bem marcado para vocês. Teoria da deriva continental. O que seria a teoria da deriva continental? Seria como se esses continentes eles ficassem flutuando, como se fossem barcos à deriva, né? Os continentes ficassem à deriva, por isso o nome deriva continental, e depois eles fossem aí aos poucos se afastando. Claro, num movimento muito lento, tá, galera? E de milhões de anos para acontecer. Não é que o continente estava todo mundo junto e de repente separou assim rapidão, não. Coisa é muito lenta, coisa de centímetros por ano, coisa que a gente não vai perceber nunca. Mas essa primeira ideia formulada pelo Alfred, a gente vai chamar ela de deriva continental. Para ele, então, todos os continentes eram juntos, se chamava aí Pangeia, e depois foi o que? Se separando e dando origem ao formato dos continentes que nós temos hoje. Beleza? Só que o que acontece? Qual que foi a grande questão? Ó, tá aqui embaixo. Entretanto,
ele não podia explicar os mecanismos que movimentaram os oceanos e os continentes. Ele chegou a essa conclusão que era junto ali, que aquelas espécies só podiam ser encontradas no mesmo lugar aqui se um dia tivesse sido juntos, América e África ali, por exemplo. Ele entendeu que os continentes se separavam, tudo isso. Só que o que acontece? Quando ele chegou e divulga esse estudo, quando ele fala disso, muitas pessoas não levaram em conta, tá? Na verdade, o Alfred, a teoria dele, né, as pessoas zombaram dele, ridicularizaram aí as ideias do Alfred Wegener. E aí, o que acontece? Ele tentou, né, buscar novas evidências para o seu estudo. E ele parte da Alemanha, ele era um alemão, ele parte daqui da Alemanha, ó, mais ou menos aqui, para a Groenlândia, para cá, ó, para essa parte lá no norte, lá da América, bem gelo. E o que acontece, né? Continuando nossa história aí, ó. Alfred Wegener, então ele morre de hipotermia em um acampamento na Groenlândia aos 50 anos de idade. Ele vai lá para a Groenlândia e morreu sem conseguir explicar. Ele morre em 1930, enquanto cumpria seu ofício como pesquisador em uma missão de exploração de enfrentamento aí de temperaturas com 40 graus negativos e condições adversas. Então ele foi lá para a Groenlândia atrás de evidências, temperatura de 40 graus negativos, ele acabou morrendo de hipotermia, ou seja, acabou morrendo de frio. Beleza? Só para você sentir a parada aí. E o que acontece? Ele não conseguiu provar que essas ideias. Então essa teoria da deriva continental ficou um pouco de lado, ficou largado lá. Só que o que vai acontecer? Vai passar um tempo e os cientistas vão retomar as ideias de Alfred Wegener e vão conseguir provar que na verdade ele estava certo. Só que a diferença é que agora os cientistas vão conseguir provar por que os continentes então se separaram, por que eles se movem, coisa que o Alfred Wegener não conseguiu. Então, olha só, continuando aí nossa história, então, a sua grande contribuição foi reconhecida e confirmada após a sua morte, só depois, pelas descobertas científicas posteriores, o que o consagraram como um dos nomes mais importantes na história da ciência. Mas isso depois que ele morreu, porque quando ele falou lá que tinha descoberto, que os continentes eram todo mundo junto, que depois foi se separando, o pessoal riu dele e ridicularizaram ele. Mas depois que ele morreu, viram lá que as ideias dele estavam certas, foram atrás e aí agora ele é reconhecido. Beleza? Então, ó, com os avanços tecnológicos produzidos durante a Segunda Guerra Mundial, e principalmente após a década de 1950, passou-se a compreender cada vez melhor o interior da Terra e as forças ali existentes. Porque agora, você pode até me falar assim, mas como é que você sabe lá do fundo da Terra se você acabou de falar que ninguém foi lá? Se o ser humano aí só foi a 13 quilômetros, né, de profundidade, como que você está falando aí que o núcleo fica a 6.000 quilômetros? Como pode um negócio desse? Na verdade, então, devido à tecnologia que nós temos hoje, muitos estudos são feitos através de radares e muitos são feitos aí por ondas, beleza? Ondas de rádio, ondas eletromagnéticas que captam aí distâncias, captam vibrações e conseguem aí entender o nosso subsolo, mesmo que a gente não vá lá, beleza? Então, com essas novas tecnologias, começaram a compreender melhor e realmente entenderam que a ideia do Wegener estava certa, só que eles vão melhorar essa teoria. Então, essa teoria agora ela vai ficar conhecida aqui como teoria de placas tectônicas. Marca isso aqui, tá? Essa teoria ela aperfeiçoou as ideias de Alfred Wegener e identificou os mecanismos que movimentam as placas tectônicas.
Então ela não só descobriu as placas, mas como entendeu como que elas se mexem. Coisas que o Alfred não conseguiu explicar. Tá dando para entender? Então, ó, ou seja, com a nova ideia, um aprimoramento da primeira, descobriu-se que os continentes não se movimentam aleatoriamente, mas são levados como parte de enormes placas litosféricas, por sua vez movidas por força interna do planeta, as correntes de convecção, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então ele conseguiu descobrir, né, conseguiram os teóricos, os outros cientistas, mais agora no final, aí, depois de 1950, 1960, retomaram as ideias dele e conseguiram provar o que ele não conseguiu, que era por que os continentes se movimentam. Por que eles eram juntos e se separaram. Tá dando para entender? E aí, conseguiram provar, então, que os continentes eles eram realmente juntos. Aí você pode ir lá na página 11 e pegar o seu material de apoio, está lá na página 2 do seu material de apoio, que é basicamente essa imagem que eu coloquei aqui. Depois você dá uma olhada com calma, que vai mostrar a evolução aí da separação dos continentes. Então agora, sabe-se que há cerca de 220 milhões de anos os continentes, atualmente, América, Europa, eles estavam unidos em um bloco só de terra, e esse bloco de terra ele recebeu o nome de Pangeia. E nós tínhamos apenas um único oceano que era chamado de Pantalassa, que era exatamente nesse momento aqui, ó. Nós tínhamos um único grande bloco de terra, que era Pangeia, e nós tínhamos aqui um único oceano, né, que banhava o planeta, lógico, não tinha separação entre eles, que era Pantalassa. Beleza? Então, com esses movimentos tectônicos, eles continuam, tá, modificando nosso planeta, e essa configuração deverá ser alterada aí, né, de repente por milhões de anos mais. Esses encontros que estão à deriva aí, ele pode continuar se separando se separando aí de repente por milhões de anos. A gente não vai estar aqui para saber, mas como que vai estar a Terra daqui a milhões de anos, né? Se ele continuar se separando, o que pode acontecer? A gente não sabe, né? Mas porque é tudo muito lento. Está dizendo aqui para a gente, ó, que o continente ele se afasta a uma velocidade média de 3 centímetros por ano. Então a América e a África, né, a América do Sul e a África, elas continuam se afastando a uma velocidade de 3 centímetros por ano. 3 centímetros é isso aqui, galera. A gente acabou de calcular a escala agora, né? 3 centímetros é um negocinho desse por ano. Dá para ver? Não dá, né? Só que a gente tem aqui a América cada vez vindo mais para cá e a África cada vez vindo mais para cá. Esse movimento continua até hoje. Por isso que precisou de milhões de anos. Porque 3 centímetros por ano, passa 2, 3 anos, 10 anos, 100 anos, você nem percebeu nada. Beleza? Esse conhecimento de placas tectônicas aí foi um grande avanço aí na questão de geociências. É muito importante para a gente compreender os fenômenos geológicos que a gente vai estudar mais para frente, como a formação de montanhas, como a questão dos terremotos e vulcões, que a gente vai estudar basicamente depois da prova. Essa matéria de vulcões e terremotos ainda não vou cobrar nessa primeira prova. Beleza? Então chegamos aí, conseguiram provar a ideia do Vênide. Então veja bem, a gente tem duas teorias. Teoria da deriva continental, que foi formulada por Alfred Vênide, que só falava aí que os continentes se separavam, mas ele não conseguiu provar como. E agora nós temos aí a segunda teoria, que é a teoria das placas tectônicas, que é uma melhora da teoria da deriva continental. Show de bola? Então, já que eles conseguiram provar que os continentes se movem, vamos entender o porquê que eles se movem. O que faz esse movimento? O que faz esse movimento das placas? Por que os continentes se movem? Então, eu vou começar aqui. Ó. Você já observou que a água fervendo numa chaleira? Já olhou? Se não olhou, vamos olhar para cá agora. Imagina ali, você tem uma água fervendo para fazer, sei lá, um macarrão, um miojo, sei lá, vai fazer um café, coisa boa, né? E você tem ali o fogo quente e a água já fervendo.
Aquela água ela fica paradinha ali quando ela está fervendo? Não, né? Como é que fica a água ali fervendo? Ela fica borbulhando ali, borbulhando e fica se movimentando. Por que que ela se movimenta? Isso vai dar uma explicação pra gente aqui, ó. Então, ó, só colocar aqui. Então, ó, isso ocorre porque há um borbulhar na superfície, né, de movimentação. Então, a movimentação ocorre por causa do calor que está no fundo da panela. O líquido, quando recebe mais calor, se torna menos denso, tende a subir para as porções mais próximas da superfície. E quando ele se torna mais frio, ele tende a descer. Então, um movimento de física aí, mas é basicamente assim. Como aqui está muito quente, a água tende a subir. Quando ela chega lá em cima, ela esfria um pouco, ela tende a descer. Quando ela chega aqui embaixo, ela esquenta de novo e fica subindo. Então ela fica fazendo esse movimento aqui, ó. Beleza? Esse movimento a gente vai chamar ele de movimento de convecção. Olha aqui, ó, movimento de convecção. Acontece devido ao calor. A gente não falou, eu não acabei de falar para vocês que o manto aqui é a parte mais quente do planeta. Então imagina que aqui é o fogo. Tá um fogo aqui, ó. Beleza? Tá um fogo aqui. E o que que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa na panela, só que lá no fundo da terra. Então agora, o que está mais quente aqui acaba subindo, ele acaba se resfriando e desce. Esquentou de novo, ele vai fazer o quê? Vai subir, ele vai ficar fazendo aqui o quê? Um movimento de convecção. É o que a gente estava falando, beleza? Então, olha só, esse movimento aqui, ó, que vai para um lado e vai para o outro, é um movimento de convecção. Então, o manto, né, ele não fica lá paradão, né, dele lá. Ele está lá se movimentando, exatamente por causa do calor da Terra. Então, lá embaixo está se movimentando. E a partir daí, é o que vai gerar para a gente os movimentos de placa tectônica. Por quê? Porque as placas tectônicas, elas são placas sólidas que estão apoiadas no manto. Então, imagina aqui, ó, a gente tem aqui a nossa crosta, aqui em cima, beleza? Nós temos a nossa crosta, nós temos aqui o nosso manto, né, ó, e aqui no meio, nós temos as nossas placas tectônicas, que estão aqui, ó, beleza? O que que acontece? Quando essa placa ela se movimenta por um lado, ela acaba movimentando essa placa também por um outro lado, porque essas placas elas não estão juntas. Essas placas elas são separadas, beleza? Então, ó, o magma ele impulsiona essas placas, beleza? Então ele impulsiona e é isso que vai dar pra gente o movimento das placas tectônicas. Vamos observar isso aqui. Então, as placas tectônicas, né, elas também chamadas de placas litosféricas, ela é uma camada sólida, né, que fica ali envolvendo o manto e a crosta. E elas são divididas em partes, que a gente vai chamar de placas tectônicas. Então, imagina aqui o seguinte. A gente tem aqui as placas tectônicas, que são essa parte aqui, ó, beleza? E a gente vai simular aqui um movimento de convecção. Então, imagina que agora você tem um movimento seguinte aqui, ó. Aqui está quente, o movimento vai, sobe e veio para cá, né? Ó, movimento, e aqui ele vai descer, vai ficar esse movimento aqui, beleza? Só para ficar mais bonitinho aqui, ó. Então, você imagina, ó, que ele veio para cá, subiu, veio para cá, né? Depois ele vai descer e vai continuar fazendo esse movimento aqui. Se a placa está vindo nessa direção, essa placa que está solta, ela vai fazer o quê? Ela vai vir nessa direção. Ela está apoiada aqui, já que todo o movimento está indo para lá, essa placa aqui também está indo para lá. Beleza? Agora imagina que esse movimento aqui está fazendo o seguinte trabalho. O magma está subindo, movimento de convecção, vindo para cá, né? Depois ele vai descer, mas ele está fazendo esse movimento aqui. Ups, até ultrapassou lá na placa tectônica. Só apagar ali.
beleza? Não, então a gente tem aqui o movimento, ela vindo para cá, sobe, vem nessa direção, depois ela desce, mas o movimento vindo nessa direção aqui. O que vai acontecer com essa placa aqui? Ela vai vir para esse movimento aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Essas duas placas, elas vão fazer o quê? Ó, uma está indo para um lado, a outra está vindo nessa mesma direção, vai chegar uma hora que elas vão o quê? Se encontrar. Show? Quando elas se encontram, a gente vai chamar esse encontro de movimento convergente. Anota isso aí, que isso aí vai cair na prova. Movimento convergente. O que é o movimento convergente? Quando as placas se movem uma de encontro à outra. Por que elas se encontraram? A gente viu aqui que o movimento de convecção levou as placas a se movimentarem. Elas estão soltas ali, né? Imagina que aqui o magma está se mexendo e a placa está aqui solta. Se essa placa vier para cá, ela vai trazer a placa junto. Show? É basicamente isso. Então a gente tem ali as placas se encontrando. Ah, é agora que vai causar terremoto, não sei o que. Depois a gente vai ver isso. Depois. Beleza? Vamos focar aqui no encontro de movimento, só para você entender o que está fazendo ela se movimentar. Vamos imaginar que agora esse movimento é o seguinte. Essa placa está aqui, o movimento está vindo nessa direção aqui, ó. O movimento está vindo aqui, ó. O magma está subindo, vindo para cá. Depois é lógico que ele vai descer, vai continuar movimentando. Então essa placa aqui, ela está vindo em qual direção? Essa placa está vindo para essa, né? Minha setinha está bem feia, mas beleza. E agora você imagina que esse movimento aqui está vindo para cá, ó. Beleza? Ó, fazendo esse movimento aqui. E você tem ela vindo para cá. Depois ela desce, mas ela faz esse movimento aqui. Essa placa, ela vai vir o quê? Para cá, ó. Vai seguir o fluxo da corrente. E o que vai acontecer? Essas placas, elas vão, ó, a direção delas, cada setinha para um lado. Então vai acontecer o quê? Uma separação. Essa separação a gente vai chamar de movimento divergente. Beleza? Movimento divergente, quando elas estão se separando. Então, ó, as placas se movem, afastando-se uma da outra. Beleza? E a gente tem um terceiro movimento que a gente vai chamar de transformante, que é quando as placas elas vão se deslizar lateralmente uma da outra, né? Então você imagina que elas se movimentam lateral. O que faz elas se movimentarem lateral? Um movimento de convecção ali, que vai fazer com que elas deslizem, né? Você tem um magma indo para lá, outro magma vindo para cá, e você tem as placas seguindo nessa mesma direção. Show de bola? Entenderam aqui os movimentos? Grava esse movimento. Convergente, divergente, transformante, são 3 movimentos só. E quando a gente vai pegar aí na página 12, vamos pegar esse mapinha para mostrar para a gente a localização dessas placas, o tamanho dessas placas e o movimento que elas fazem. Então, são 12 placas tectônicas e elas são de tamanhos diferentes. Por exemplo, essa aqui é bem grande, elas recebem nome. Essa aqui é a placa africana. Por exemplo, nós aqui no Brasil estamos inteiros na placa aqui sul-americana. Beleza? E essas placas recebem nome, placa de Nazca, placa norte-americana, placa eurasiana. Depois vocês vão fazer um exercíciozinho sobre isso. O importante aqui agora é a gente entender a questão dos movimentos e conseguir identificar. Então você veja, a África, a placa africana segue nessa direção aqui, ó, olha a setinha. Beleza? Enquanto que a placa sul-americana segue nessa direção, olha a seta. Por isso que a gente tem os continentes africano e americano se separando. Olha aqui. Essa placa leva a África cada vez mais para cá, e essa placa traz a América cada vez mais para cá, e elas vão se separando, ali coisa de 3 centímetros por ano, foi o que a gente viu. Como elas estão se separando, a gente tem um movimento aqui o quê? Divergente, beleza? Agora vamos imaginar aqui, ó, essas 2 placas aqui, ó, é a placa de Nazca, está vindo nessa direção, enquanto que a placa sul-americana, a gente já viu, está vindo nessa direção. Então, a gente vai ter aqui o movimento
convergente, ó, tem movimento convergente aqui, vai ter movimento convergente aqui, beleza? Os divergentes, a gente vai ver, ó, divergente aqui, a gente vai ver os divergentes aqui, beleza? E a gente vai ter aqui, ó, um movimento, ó, o que é esse movimento aqui? Lateral. Movimento transformante, beleza? As placas ali se deslizando, uma em lateral a outra. Então é basicamente isso, a gente tem os movimentos de placa tectônica. O que você precisa saber? Ali a ideia das camadas internas da Terra, entender a teoria da deriva continental, a teoria das placas tectônicas, por que as placas tectônicas se movem e saber os 3 movimentos, divergente, convergente, transformante, e dar uma olhadinha nesse mapa aí, beleza, galera? Essa é a aula de hoje. A gente não vou me aprofundar demais exatamente porque a gente não vai ter tempo para fazer a nossa segunda prova, mas depois nós vamos retomar todos esses assuntos para dar continuidade a esses estudos da litosfera, que é bem maneiro, bem interessante. Beleza, galera? Um grande abraço, fique com Deus, um beijo e até a próxima aula. Valeu!